Olá, bom dia. Hoje sábado, 26 de agosto de 2023. Estamos aqui com a live do sábado. E hoje o tema é o aparente e o verdadeiro. Conceitos e práticas. Sempre coloco conceitos e práticas porque inicialmente eu coloco as ideias, algumas definições, mas o objetivo é a reflexão e a ação nesse sentido, né? Porque de nada adianta a gente conhecer conceitos, ideias, conhecimento e não colocá-los em prática. É fundamental a prática, né, para que a gente evolua. Hoje eu vou basear esta reflexão, num texto meu escrito. Esse livro que eu já mostrei aqui é um livro de uma coletânea de textos escritos aí nos anos 80, 90, 2000, né? E que estão sempre atuais, por isso eu trago para a reflexão. Então esse texto chama-se O Aparente e o Verdadeiro. Vou ler para vocês e depois fazer alguns comentários. A despeito de toda a evolução científica e tecnológica, o homem ainda engatinha no conhecimento de si mesmo. Pouco sabe a respeito da vida em si e do que lhe é possível evoluir em termos que não sejam apenas material ou mundano. Na maior parte do tempo, o que lhe norteia o viver está impregnado, sobretudo pelo egoísmo, pela busca incessante da satisfação dos seus instintos e daquilo que lhe alimenta a vaidade e o orgulho. Malfazejas são as suas ações em busca de poder e de conquistas ilusórias que apenas lhe servem para inflar o ego doentio na falta de algo mais profundo que possa nutrir-lhe a alma. Valores vigorosos, antes respeitados, são abandonados como se não tivessem mais valia, como se não lhes adiantasse cultivá-los diante da desmedida ambição que valoriza muito mais os atalhos que o caminho reto da superação das deficiências e da instalação de posturas benéficas e exemplares, tanto para si como para aqueles que necessitam encontrar maior significado para a existência humana. Comete crasso equívoco todo aquele que distorce o conhecimento e envida esforços apenas para obter poder ou facilidades, ou aquele que faceia o verbo para mascarar pretensões e ludibriar aqueles que julgam incautos, pobres e não merecedores de consideração e respeito. Levar vantagem em tudo tem sido a máxima que ampara as fantasias megalomaníacas dos que acreditam poder transgredir a todas as normas, ferir e explorar a quem quiserem e sair impunes, como se imunes fossem a qualquer regra ou lei. Neste mundo de aparências, é até possível que essa ilusão lhes sirva de consolo ou de algum refúgio. Mas, posto que, além do aparente, vigoram leis mais severas e imanipuláveis e uma justiça que a tudo abarca, chegará inevitavelmente o momento em que o preço de suas ações ignominiosas lhe será cobrado. Portanto, cabe-nos examinar com acurada profundidade cada procedimento e cada postura perante o mundo e as pessoas, para que não tenhamos dúvidas sobre o que estamos a semear e, por consequência, não venhamos a nos surpreender quando for chegada a hora da colheita. É inequívoco que todo aquele que semeia flores, colhe flores,
assim como colhe espinhos aquele que os semeou. Logo, se aspiramos a algo mais elevado em nossa existência, devemos nos libertar de tudo quanto é frágil e aparente para nos aproximarmos do que seja mais real e profundo e verdadeiro. O que nos fará mais feliz não é a ideia abstrata que fazemos da felicidade, mas sim a conquista gradativa e real de um estado de bem-estar mais pleno e profundo que consiga apaziguar a nossa alma e avivá-la a todo momento. Algo como um bálsamo reconfortante, cuja eficácia propagar-se-á a cada boa e nova ação realizada em prol de nós mesmos e da humanidade representada pelos que orbitam à nossa volta. Então esse é o texto, o aparente e o verdadeiro. Nós, eu já falei aqui no texto, né? Nós temos essa prática, digamos assim, de nos fixarmos em aparências. Hoje, como estamos aí nesse embalo de internet e redes sociais, etc., é muito claro isso. As pessoas vivem muito de aparências. Então, não é incomum pessoas até, né, maquiarem as suas fotos, as suas selfies, etc., para colocarem na internet. Quer dizer, as pessoas procuram colocar, né? A ideia é angariar a atenção através da aparência. Poucas pessoas se colocam na posição em posição de que você possa realmente saber quem são elas. Porque elas, na verdade, pouco falam a respeito de si e de quase tudo. Essa linguagem abreviada, né? Esses likes, etc., nem sempre traduzem quem são as pessoas por trás disso tudo, porque elas se escondem na aparência. E por outro lado, também as pessoas fazem o culto à aparência, no sentido de cultuarem aquilo que é aparente em outras pessoas. Nós não estamos atentos a quem são as outras pessoas, né? O que está por trás daquilo que nos é apresentado. Simplesmente nós compramos, né, a aparência. Isso é o que acontece. Então, não há como encontrar ressonância significativa naquilo que é aparente. Que essas aparências são apenas distrações. Tá? Se você observar bem, as coisas hoje são muito na base da imagem. E você, se não pesquisar, você não vai ter ideia do que está por trás. O que está por trás, não só de imagens, mas o que está por trás de falas, de narrativas, que elas vêm, você não sabe de onde, baseado em quê. Né? Outro dia eu assisti um vídeo de uma filósofa, né, num tal do podcast.
Então você percebe a diferença que existe entre a pessoa que tem uma base de conhecimento boa e aquela pessoa, que no caso era o entrevistador, que você não sabe nem qual é a base cultural e de conhecimento, né? Falando sobre coisas que, na verdade, precisa ter uma base mais apurada para compreender. Então a coisa fica meio no rasteiro. É muito rasteiro hoje, as coisas são muito rasteiras, muito superficiais. E aí que existem por aí um monte de pessoas, né, iludidas por discursos, narrativas, pregações, etc. E quando estas pessoas se encontram a sós com elas mesmas, elas sofrem, elas são cheias de desconfortos, porque não conseguem aprofundar ou aprofundar-se nelas mesmas para saber até mesmo quem são elas, o que elas buscam na vida, digamos assim. Aí entra a questão, né, desse mundo materialista que nós vivemos, onde que as pessoas às vezes dedicam a vida toda apenas buscando ter isso, ter aquilo, ter dinheiro, ter carro, ter etc. E chega um momento que isso não basta. É como se a pessoa dissesse assim: bom, agora eu tenho tudo, e o que eu faço com isso? O que eu faço da vida a partir de agora? Aí vai faltar conteúdo para ela se amparar, para ela seguir em frente, né? Então, nós vivemos nesse mundo de superficialidade, e isso se desdobra no dia a dia e tal, né? Nas frustrações e no aparecimento de inúmeros desconfortos a priori emocionais e depois existenciais e físicos. Então nós aí vamos chegar numa posição de que essa sociedade, essa vida de aparência, ela é produtora de desconfortos existenciais em todos os níveis. E muita gente, mas muita mesmo, não quer encarar isso. Aí vem aquela postura de culpar o mundo, culpar aqueles que estão à sua volta, culpar o governo, culpar Deus, culpar todo mundo, porque a pessoa não consegue vislumbrar a sua responsabilidade em cultivar aparências. Então, é importante que nós deixemos de cultivar a aparência para irmos, né, ao encontro daquilo que é mais profundo na vida como um todo. Isso é recomendável, né, ir além nessa reflexão, no sentido de buscar qual que é o sentido da sua vida, qual é o sentido que você está dando para a sua vida. Porque se você dá um sentido para a sua vida baseado em aparências, uma hora estas aparências vão ruir. Isso é inevitável. E aí você vai ficar solto no ar, né? Sujeito a intempéries de todos os níveis. Então, é bom pensar sobre isso. Seja em que momento da vida você estiver, é bom você pensar o que te sustenta na vida.
Quais são as raízes que te sustentam? Porque se você fica na aparência, isso vai se diluir, você vai se perder aí na vida, né? Existe uma fala do José Engenheiros, que é o autor do livro O Homem Medíocre, que eu já falei aqui, que foi escrito lá em 1800 e alguma coisa. É um pensador argentino que as pessoas não prestaram e não prestam muito atenção, que escreveu esse livro, O Homem Medíocre. Você inclusive o encontra em PDF aí na internet, no Google aí. Você encontra. E ele fala uma coisa, ele faz uma diferenciação entre o homem que eu falo é ao ser humano, entre o homem idealista e, né, o homem medíocre. Quer dizer, a pessoa idealista e a pessoa medíocre. Ele faz uma diferença e que, no fundo, resume-se em que o homem idealista, ele tem sempre algo a guiá-lo em sua busca de vida, busca de propósito de vida, busca de sentido, etc. O idealista tem isso. Quando falamos de idealista, e quando eu falo idealista, não é na polaridade positiva. O idealista no sentido de enxergar, né, propósito melhor e maior à sua frente, quer dizer, aquela busca por um aperfeiçoamento humano, digamos assim, eu até estenderia humano espiritual. Então, o idealismo nesse sentido é esse idealismo positivo, aonde que você vai estar sempre buscando, sempre caminhando em direção a algo melhor e, digamos assim, em busca de perfeição, né? Já o medíocre, ele não tem esse elan no sentido de dirigir-lhe a vida, porque ele se conforma às aparências, né? Ele se conforma, o homem medíocre, ele se conforma àquilo que os outros colocam para ele como sendo o ideal de vida. Quando eu digo se conforma, porque existe uma diferença entre o ser humano idealista, que busca algo sempre melhor e maior e mais perfeito para a sua vida, e aquele que é domesticado. O domesticado é aquele que vai, é tipo aquela fala, Maria vai com as outras, João vai com os outros. Esse é o domesticado. A maioria dos seres humanos nesse planeta são domesticados. Eles obedecem a alguma domesticação. Eles seguem alguns ditames que não são deles, que são dos outros. O medíocre não tem opinião própria. A opinião dele sempre é a opinião de alguém. Sendo ele domesticado, então ele obedece a uma cartilha que vem de fora, né? De todo um sistema que o domestica. Esse sistema domesticador é um sistema que pode estar incluído aí a questão política, a questão religiosa, né? A questão da ignorância, do pouco saber, do pouco conhecimento. Então, o domesticado, ele está sempre abanando o rabo para os seus donos. Ele está sempre concordando com aqueles que
de alguma forma o dirigem seu pensamento, dirigem as suas condutas e por aí vai. Então é importante refletir sobre isso. Você é um domesticado? Você é um que está sempre indo com os outros? Está sempre replicando a opinião alheia ao invés de ter a sua própria opinião? Porque se você for assim, você está nessa esteira dos domesticados. Você está meio tipo um hamster, dando volta na rodinha ali, porque alguém colocou ali, e aí esse alguém diz que esse é a sua função, ficar rodando, até se exaurir, né? Então a questão da domesticação ela é muito profunda, né? Porque o domesticado é aquela pessoa que é sempre manipulada. Sempre alguém está puxando os seus cordões, é tipo marionete. Sempre alguém está puxando os seus cordõezinhos. E o ser idealista é aquele que não se prende a esses cordões manipulativos. Então ele está sempre buscando ter a sua trajetória própria, com dificuldades às vezes, mas está buscando a sua própria trajetória em busca daquilo que ele tem como ideal de uma vida melhor, mais serena, mais tranquila, mais feliz, por aí vai. Ele não está amparado, tá, em obter coisas. Tá? Ele está amparado na busca por obter estados de ser feliz, estado de ser equilibrado, estados de estar fisicamente bem de saúde. Ele está sempre buscando ser algo melhor, ser algo maior, tá? Nessa trajetória de busca principalmente, né, de busca por equilíbrio, serenidade, etc. Então há uma diferença aí, né? Então a gente tem que, em algum momento da vida, possa ser este o momento da sua vida, de redefinir seus passos, sua direção, sair desse mundo aparente, né, que não é real apenas subjetivamente, mas não é real porque não leva a lugar nenhum melhor, e buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que realmente tem substância para fazê-lo feliz, de modo geral. Então essa é a questão, né? Se ficamos presos em aparências, nós vamos nos diluir em algum momento, assim como as aparências, que elas vêm e vão. Vocês observam que, como é a sociedade que a gente vive, né? Já observaram, por exemplo, a questão estética de moda, né? Vocês já observaram que a moda muda todo dia, toda semana alguém lança alguma coisa e diz que você tem que usar aquilo, né? Seja uma cor, né? Uma tendência de cor, uma tendência de roupa, etc. Sempre estão sendo colocadas. Existe uma indústria trabalhando o tempo todo para ditar para você o que é bom para você. E principalmente nesse ramo que eu falei, né, de estética, etc. Né? Até de filmes, né? Muitos filmes são usados para lançar tendências e modas. Filmes, novelas. Então,
a pessoa medíocre, ela embarca nisso. Alguém diz assim, agora a moda é usar roxo, todo mundo vai usar roxo. Agora a moda é usar o cabelo assim, todo mundo vai usar assim, né? Quer dizer, todo mundo domesticado. Então existem esses aparatos que estão o tempo todo a manipular as pessoas e as pessoas não observam porque vivem na superficialidade. Elas precisam de algum comando. Muita gente precisando de comando nesse sentido. Então, quer dizer, a pessoa medíocre, ela precisa de quem a comande. Alguém sempre está no comando da pessoa medíocre. Então a pessoa não tem o quê? Autonomia. Não tem. Os outros decidem por ela. E isso em todos os campos, gente. Eu já falei, no campo político, no campo educacional, infelizmente, no campo religioso, né? As pessoas medíocres sempre precisam de um guia, sempre precisam de um padre, de um pastor, de um pregador, né? De alguém que diga, faz assim, Deus quer que você faça assim, etc. Então, a pessoa medíocre, ela sempre está precisando de comando. Então, você tem que aprender a distinguir aquilo que é aparência, aquilo que é superficial, aquilo que é banal, frívolo. Você tem que descobrir o que é isso para sair dessa enrascada, né, da dominação, da manipulação. Você que tem que fazer esse trabalho, você que tem que se libertar das amarras, criando para você um ponto ideal, né, um propósito, um projeto para a sua vida, no nível mais elevado possível. Você que tem que fazer isso. Essa é a lei da responsabilidade. Você é responsável pela sua vida. Se você entrega essa responsabilidade para os outros, se os outros vão ditar para você, desde o que é moda, o que você deve comprar, o que você deve adquirir, o que você deve fazer, beber, comer, né? Se você precisa disso, você está instalado aí no campo da mediocridade e está propenso a severos sofrimentos hoje, amanhã, depois da manhã. Porque uma hora você vai ter que acordar. E aquela história, isso de você ter que acordar, de repente você acorda num tempo que não dá mais tempo. Então, a questão é hoje. É o tempo presente. É aqui, agora, que você vai fazer as transformações na sua vida, aquelas que precisam ser feitas. Você vai começar a fazê-lo. Entende? Então, o primeiro passo é entender aí eu estou colocando, entender aquilo que é aparente, falso, do que é verdadeiro. Ok, gente? Então, por hoje é essa a mensagem que eu tinha que deixar para vocês, tá? Muito obrigado para quem esteve aí comigo até agora e aqueles que vão assistir depois e tal, né? Faça seu comentário, sugira outro tema. Nós estamos aqui para servir, nesse sentido aqui do propósito desse meu trabalho.
Ok? Então, muita paz, muita luz e cuide-se bem por aí.